Olá, bem-vindos ao especial Perspector 2024, com as perspectivas para a economia e para as bolsas no ano que vem. 2023 foi um ano em que a recessão nunca chegou nos Estados Unidos e as bolsas tiveram um desempenho forte. Agora, os investidores olham para 2024 com as expectativas elevadas. Todo mundo acredita na queda de juros nos Estados Unidos e na Europa. E é isso que está por trás desse otimismo para o ano que vem. Várias previsões apontam para estabilização ou até um pouco mais de alta nos preços das commodities. Mas o mundo deve desacelerar no ano que vem. E as más notícias para a economia, que esse ano impulsionaram a bolsa para cima porque tiravam pressão dos bancos centrais, ou seja, eles poderiam cortar juros, essas más notícias podem de fato se tornar más notícias para os mercados, já que a desaceleração do crescimento pesa sobre os mercados de trabalho e machuca as margens das empresas. Os riscos geopolíticos também permanecem altos, com 2 grandes conflitos em andamento e eleições em 40 países, incluindo os Estados Unidos. E por isso se espera que a volatilidade das ações seja até maior no ano que vem do que foi em 2023. Vamos para os pontos principais para o Perspector 2024. Primeiro ponto, juros e PIB. Esse é o grande assunto de 2024. Quando é que os juros vão começar a cair nos Estados Unidos? E qual vai ser a intensidade dos cortes? O próprio Banco Central dos Estados Unidos sinalizou 3 cortes, que seriam de 0,25 ponto percentual cada. Mas o mercado e seu olho grande esperam 5 cortes. É isso que as apostas mostram lá na Bolsa de Chicago, a CME. E como todo mundo sabe, se os juros caem, as bolsas sobem. Os Estados Unidos vão ter eleições presidenciais em novembro de 2024. Há quem ache que os cortes de juros podem influenciar o resultado porque ajudam a bolsa. De qualquer maneira, um ciclo mais forte de queda nas taxas de juros pode significar que a inflação nos Estados Unidos caiu, mas pode também ser que é porque a economia americana está fraca, ou seja, está em recessão. E essa apreensão sobre se os Estados Unidos vão ou não escapar de uma recessão pode trazer mais volatilidade, alguns momentos de solavanco e de pânico lá nos Estados Unidos. A maioria dos investidores ainda acredita que os Estados Unidos vão conseguir evitar a recessão e podem conseguir a tão sonhada aterrissagem suave. A inflação continuaria caindo, mas de maneira mais gradual do que este ano de 2023. A deflação da China pode ajudar no arrefecimento dos preços globais e dos Estados Unidos. Todo mundo espera crescimento mais lento para a economia dos Estados Unidos em 2024. Nós da XP prevemos um crescimento de 1,4% do PIB, com a alta de juros de 2023 fazendo efeito esse ano. A Europa deve estagnar, com a Alemanha entrando em recessão. E a China deve entrar num novo normal, com o crescimento abaixo de 5%. Os chineses devem continuar estimulando a economia para sair da crise imobiliária. O Brasil também deve esfriar um pouco, crescendo em torno de 2%, contra 3% previsto em 2023, devido também aos efeitos atrasados da alta dos juros na economia e um agronegócio ainda forte, mas sem bater os recordes que vimos em 2023. E se espera que a inflação desacelere no Brasil, com a atividade econômica mais moderada e o mercado de trabalho menos aquecido. A inflação de serviços também deve apresentar uma alta menos intensa. Com PIB e inflação desacelerando, além do Fed cortando juros nos Estados Unidos, o nosso Banco Central deve cortar a taxa Selic para 9 em 2024, mas ela pode cair mais e os cortes podem ficar mais intensos, né? Eu pelo menos acho isso, e isso vai ter que ser visto com muito cuidado porque pode pressionar a inflação. E, falando no Banco Central, né, vai ser o último ano do mandato do presidente Roberto Campos Neto e o governo Lula vai nomear mais 2 diretores para a autoridade monetária, o Banco Central, em 2024, que esses podem ter viés de queda de juros. Olho no lance, é por isso também que eu acho que os juros vêm para baixo de 9. Mesmo com a queda dos juros aqui, o dólar tende a seguir mais fraco em 2024.
abaixo dos R$5, reflexo da queda de juros nos Estados Unidos, da força das commodities e do renovado apetite estrangeiro pelo Brasil, que os estrangeiros seguem considerando a Bolsa Brasileira barata em dólares. Vai, Toninho! Sem contar a revisão para cima da nota do Brasil pela S&P, além do superávit comercial, que vai continuar grande, mas menor do que em 2023. Mas como todo mundo sabe, o futuro do dólar ninguém sabe. E num ano de eleições, cheia de arranca-rabos nos Estados Unidos, tudo pode acontecer. O preço do petróleo vai depender se a OPEP+ vai decidir cortar mais a produção ou não, e se os países do cartel vão aderir aos cortes voluntários ou não. E mesmo com os juros menores, o crescimento global mais baixo pode pesar no preço do petróleo. O minério de ferro deve seguir pressionado. É a maneira que a China tem de sair da crise, construindo. O açúcar deve subir. Acho que veremos ganhos no açúcar mesmo, que modestos, né? E também, no geral, ganhos no mercado de grãos, oleaginosas e algodão. Segundo ponto, retomada dos IPOs. Já são mais de 2 anos sem empresas estreando na Bolsa Brasileira. A última oferta foi da Oncoclínicas, dia 9 de agosto de 2021. Mas 2024 tem tudo para mudar essa história. O nosso Ibovespa B3 bateu mais um touro de ouro, superou 130 mil pontos. Os juros estão caindo e devem chegar a um dígito. O fluxo de capital estrangeiro voltou com força para os países emergentes e para o Brasil, além de o Brasil ter tido a nota pela S&P melhorada, o que deixou o Brasil a apenas 2 passos do grau de investimentos, o chamado selo de bom pagador. Além disso, o avanço da agenda econômica do governo, com o andamento no Congresso de pautas importantes para os investidores, como a reforma tributária e o arcabouço fiscal, também abre caminho para que as empresas se sintam mais confiantes para acessar o bolso dos investidores. Ou seja, está tudo favorável para a retomada dos IPOs, as ofertas públicas iniciais, quando as empresas vendem um pedacinho de si na nossa querida B3. Companhias que já tentaram o IPO no ano passado começaram a reavaliar a sua abertura de capital. Só eu sei de 10 empresas que já estão prontas para lançar suas ofertas. Vai, Torinho! Vai, B3! Terceiro ponto, riscos. Eleição nos Estados Unidos, meta fiscal do Brasil. Apesar de muito otimismo, os investidores enfrentam um cenário cheio de incertezas para 2024. Vai ser um ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vai ser manchete o ano inteiro e tende a trazer volatilidade nos mercados. Mas também vai ter eleição em outros 40 países, como Taiwan, Índia, a Europa, né? Eleição para o Parlamento Europeu, Reino Unido, México, Coreia do Sul, África do Sul e por aí vai. A eleição americana, né? Certeza, né? A expectativa é que a eleição seja uma revanche das eleições de 2020, de Joe Biden contra o Donald Trump. E o resultado é incerto. As incertezas deixam o investidor estressado e, pelo menos, a história mostra que as bolsas americanas sobem, né? Subiram 19 dos últimos 23 anos eleitorais. Por aqui, a gente tem eleições municipais que podem deixar os políticos mais generosos, abrindo os cofres, e isso pode colocar em risco as contas públicas, que já terão um grande desafio em 2024. O principal desafio do lado fiscal é que o governo pretende equilibrar o orçamento, zerar o déficit esse ano, só aumentando receitas, sem cortar despesas. O problema com essa estratégia é que as receitas não são fáceis de prever, porque dependem do nível de atividade da economia, do resultado de várias votações sobre questões fiscais do Congresso e do Judiciário, variáveis que não estão sob controle do governo. Vamos torcer pelo melhor. Força, Touro! Força, Brasil! Quarto ponto, halving de Bitcoin. 2024 vai ter um evento muito importante para as criptomoedas, para as bitcoins, que deve impactar o preço delas. É o chamado halving, que acontece em abril, que vai cortar a emissão de bitcoins pela metade. Os halvings passados foram acompanhados de ganhos espetaculares para Bitcoin. O halving de 2016 precedeu a ascensão meteórica do Bitcoin de $650 em julho de 2016 para cerca de $20 mil um ano e meio depois. O halving de 2020 deu início a um rally ainda maior em termos absolutos. O Bitcoin disparou de $8.800 em maio de 2020 para quase $70
70 mil dólares um ano e meio depois. Além disso, ainda tem 90% de chance de aprovação dos ETFs de bitcoins, fundos que são negociados em bolsa de bitcoins. E isso também tende a impulsionar o valor da criptomoeda. Gente, é isso aí. Um ótimo 2024 para todos vocês e vai, Torinho! Vai, Torinho!